Olá, gente, vocês que acompanham os meus canais, Psicologia do Cangaço, tanto no YouTube quanto no Facebook, no Instagram, então mais um vídeo, né? E sempre eu devo estar colocando mais e mais outros trabalhos, porque esse meu canal ele é bastante antigo, muito embora seja, tem agora poucos seguidores. Se vocês quiserem dar o like e acompanhar o canal, muito obrigada, todo mundo pede isso, né? Então, porque também eu não vou pedir, fazer o que os outros fazem, né? Então, eu comecei a estudar o cangaço, não tinha lá tanto interesse, quando o Paulo Gastão, que ele era um dos fundadores de um grupo de estudos lá em Fortaleza, e ele me convidou a falar alguma coisa sobre o cangaço, porque nossa família tem muito a ver com o cangaço, mas que o lado nosso, ele trata do combate ao cangaceirismo lampiônico, que nasceu praticamente entre Vila Bela, a antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, e depois o Virgulino vai dar continuidade às suas atrocidades, à sua personalidade, a desenvolver aquelas, digamos assim, o seu lado cangaceiro, né? Lá dentro de Nazaré do Pico, no município de Floresta do Navio, Alto Sertão, né? Foi lá onde o Virgulino começou a sua trajetória entre as pedreiras, que fica dividindo, o rio Pajeú divide Serra Talhada e o município de Floresta do Navio. Então, foi ali que começou. Quando o Paulo Gastão me chama para estudar, eu não tinha interesse, e eu fiquei imaginando o que é que eu vou falar sobre o cangaço. O que me despertou, na verdade, foi entender do comportamento do Virgulino. E eu comecei pela, digamos, a estética do cangaço, muito embora Frederico Pernambucano de Melo já haja feito trabalhos e escreveu bastante, é um best-seller, né? Em vendas de livros, né, sobre o Virgulino. E ele, então, ele vai falar sobre a estética, mas eu queria entender o significado da estética, mas dentro de uma outra ótica, que seria da psicologia, o porquê o Virgulino usar determinadas coisas que, para Frederico Pernambucano de Melo, ele vai contar, relatar que que o Virgulino usava os símbolos, os signos do rei Salomão, essa coisa todinha. Então, as nossas linhas, elas são similares, mas não são as mesmas, similares, certo? Então, eis que surge agora também uma pessoa aí de nome de muito peso, chamado Tiago Pavinato, que é jurista, né? Mestre, também doutor no direito, a área dele é direito constitucional, mais criminologia, mas também jornalista. E então o Tiago Pavinato, ele relata numa live que ele fez, que ele foi convidado a participar do jurado, se não me engano, foi da escola Leopoldinense, aquelas escolas que levaram o Virgulino Lampião, rei do cangaço, para as avenidas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E, no caso, a imperatriz Leopoldinense, né, a escola, ela foi vencedora
né, com o Virgulino, o Lampião, rei do cangaço, e daí o Pavinato não fez parte desse grupo, ele não foi ser jurado, e então ele começa a escrever, ele vai ter a ideia de escrever sobre o Lampião, e ele coloca o seu livro que chama-se L. da Silva. E como ele tem muita capacidade de se expressar, por ser jornalista, por ter sido uma das pessoas que ganhou também muita visibilidade na Jovem Pan, né? Então, ele, no dia do lançamento do livro do Tiago Pavinato, ele autografou nada menos que 2.000 exemplares do livro e está aí bombando nas vendas do livro. O meu livro, o que eu escrevi, tem muita semelhança, assim, na forma, o que eu queria entender do Virgulino, né? Então, o Pavinato, ele vai fazer uma comparação e ele disse até uma frasezinha aqui, ele dialoga muito, o livro dialoga muito com a época de hoje, né? Isso está no livro do Pavinato, que é L. da Silva Lampião, ou seja, Virgulino Ferreira da Silva, ele colocou L. da Silva. Eu estou esperando, ansiosa para ler o livro do Pavinato, certo? Então, o que é que o Pavinato vai falar? Ele vai contar que sofreu bastante quando estava na sua carreira, iniciando sua carreira acadêmica, porque ele é gay, né? Ele disse, ele demonstrou que estava dentro do armário, mas ele sofria muito com essa discriminação. E ele quer mostrar que ser gay não quer dizer ser gay direita ou de esquerda. A pessoa e acabou a história, né? Então, onde que eu quero chegar? Que este meu livro daqui, eu já falo na personalidade, que o Virgulino era gay, né? Além de gay, também ele era uma pessoa que ele era pedófilo, né? E o Pavinato vai dizer que o Virgulino nunca foi herói, que ele era um terrorista e mercenário, que ele se apossava, que ele aliciava as pessoas, no período, vejam só, porque, gente, os psicopatas, que o Lampião era psicopata, eles podem nascer em qualquer época, em qualquer lugar, né? E o Virgulino nasceu ali em Vila Bela, né? Ali nas Pedreiras, por ali, perto de Saturnino, né? E eu já desconfiava dessa conversa do Virgulino, do Lampião, quando eu comecei a aprofundar, né? Brigar com José Saturnino, foi o seu primeiro inimigo, que eram amigos de infância, e o Virgulino começa a se desentender com o Zé Saturnino, depois que o Zé Saturnino resolve casar-se, né? E o Lampião começa, o Virgulino Ferreira da Silva, à época, né? Começa a birra com o José Saturnino. Então, peguei uma frase do livro de José Alves Sobrinho, Família, de José Saturnino, né? Claro, ele está mostrando a história, tudo, mas não dentro dessa perspectiva que eu estou mostrando. Ele estava mostrando que o José Saturnino foi muito... o Virgulino perseguia muito o Zé Saturnino. Foi o primeiro inimigo dele. Agora, o Virgulino, então entremos mais no assunto, certo? O Virgulino, certamente, ele estava dentro do armário, ele queria
certamente se desvencilhar daquelas coisas que perturbam, né? A pessoa que tem esse comportamento, né? Ser gay é um comportamento, é uma opção, ou seja lá o que for, nunca foi definido o que é que vai fazer de uma pessoa gay. Uma pessoa gay não se sabe, né? Agora, o que não pode acontecer é que as pessoas fiquem tão enraivecidas quando nós falamos sobre isso. Agora tem uma pessoa declarada, né, de nome e de peso, assumindo, né, e mostrando o lado do Virgulino, né? Então, ele vai falar também, o Pavinato, em seu livro, que o Virgulino, ele se associava, né? Ele fazia... ele não protegia os pobres, ele massacrava os pobres, ele estuprava as mulheres, ele não era afeito já às mulheres, né? E então, ele também fazia negociatas, né? Com coronéis, até com governador do estado, porque o psicopata tem essa capacidade de mentir, enganar, ludibriar. Uma das diferenças, às vezes, que fazemos entre os psicopatas, né, é que nem todo psicopata mata, mas aí então nós podemos colocar isso em níveis, né? Tem o mais leve, que chamam até de sociopata, mas não deixa de ser psicopata, né? E o Virgulino era daqueles psicopatas perigosos, né? Então, o Pavinato, ele fez o seu livro, lotou a Avenida Paulista, né? As filas, imagine você, digamos assim, autografar 2.000 exemplares de livros, faltou livros, ele está reeditando e já tem agora também ele disponibilizou aí para você comprar através, digamos, você pede, eu acho, Mercado Livre, alguma coisa aí, isso não interessa que quem quiser vai, eu não sei se é na Amazon, né? Não estou fazendo propaganda de ninguém, certo? Nem de nenhuma empresa, mas apenas falando sobre o Virgulino. Então, gente, o Virgulino, aí o Pavinato utilizou também uma frasezinha que vem de Machado de Assis: o menino é o pai do homem, né? Quer dizer, que o Virgulino, desde pequeno, já tinha essa personalidade, essas características, certamente ele não aceitava, ou ele sentia-se, digamos, os bloqueios, né? Principalmente aquela época, você imagina que o Virgulino nasceu em 1897, né? E começou desde pequeno a sua vida, foi sempre de maldade. Desde pequeno que você já pode conhecer uma pessoa que poderá ser, não se afirma e não se pode dar diagnóstico em criança, só depois da maioridade, porque a personalidade vai desenvolvendo, né? E então, depois a pessoa pode mostrar o lado bom e o lado mal. No caso do Virgulino, o lado mal. Então, também não digamos assim, estranho que isso já haja ocorrido na história. Eu estava vendo aí, relendo um pouco da história de Napoleão Bonaparte. Também Napoleão Bonaparte era de família simples, né? Na França, né? Ele era de família simples, mas como um psicopata, né? Ele começou a subir, galgar, né? E entra para o lado vai tornar-se uma pessoa muito influente no mundo todo, né? Porque Napoleão Bonaparte foi responsável por muita coisa, né, no mundo, né?
O Napoleão Bonaparte começa ali no exército e depois ele torna-se uma das maiores figuras, da maior categoria no exército, e ele mexeu com o mundo. Na realidade, mexeu com o mundo naquela época, né? Inclusive com várias nações, vários países, né, na Europa, né, principalmente em Portugal mesmo, Napoleão Bonaparte. Quando ele fechou os portos, né, as nações amigas, né, como se diz, né, o Dom João mesmo foi expulso de Portugal para não morrer. Ele foi expulso, entre aspas, ele veio embora para o Brasil, né, fugido das guerras napoleônicas. Aí vejamos, guerras entre nações, guerras napoleônicas. Né? E o Dom João veio para o Brasil correndo, né? Correndo das ações, porque Napoleão devastou a Europa, né? Principalmente Portugal, ficou às moscas. Foi quando muita gente veio de Portugal com a família imperial, né? Com o Dom João, vieram toda a corte, veio para, primeiro chegando na Bahia, depois vai para o Rio de Janeiro, e o Brasil, naquela época, não tinha nada. O Rio de Janeiro não tinha saneamento, não tinha nem lugar para a família imperial ficar. Não tinha, né? Então expulsaram, inclusive, as pessoas de suas casas. Ah, sai, bateram lá na porta, sai, porque tem gente que chegou de Portugal, famílias tanto do Império, da família real, quanto famílias da nobreza vieram, e famílias pobres também. Foi numa leva dessas que a família de Machado de Assis, a mãe, os avós de Machado de Assis, vieram para o Brasil e ficaram lá no Morro do Livramento, né? Como, digamos, escravos brancos, porque era a época da escravidão, sim, era, mas existiam pessoas que vinham de Portugal para o Brasil, porque com o regime, com o bloqueio dos portos, né, de Napoleão Bonaparte, quando ele fez aquilo, ele devassou, aliás, né, acabou com a Europa. Então, gente, não é nada impossível que também surgisse uma pessoa como o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, lá no sertão do norte, aqui de Pernambuco, e depois ganhasse o mundo e chegasse até a Avenida como um herói. Então, é essa história que o Pavinato está contando, e ele vai dizer qual foi a frasezinha que ele falou, que o Virgulino, ele foi descobrir que o Virgulino não era nada de herói, não tinha nada de heroísmo, que era uma pessoa que aterrorizava pobres e até ricos também, né? E ele também conseguia, como psicopata que era, sabe, enganar, mentir, ele também fazia amizades até com o governador, né? Fez amizade com o governador do Sergipe, né? Porque essas pessoas têm essa personalidade de mentir, enganar, engolobar. Olha, gente, um psicopata é uma coisa perigosa, principalmente quando está no poder. Então, o Pavinato, ele fala também na sexualidade dele, ele cita Clodovil. Clodovil foi uma pessoa muito fina, muito chique, ele era, né? Ele era gay também, ele era homossexual, mas na dele, e tudo bem, nunca fez
nunca ficou chamando a atenção, era uma pessoa maravilhosa, agora muito chique, né? Ele vai falar em Jean Wills, né? Que o Jean Wills fica dizendo que as pessoas são homofóbicas. Ele está mostrando que não tem nada disso. Se você quer ser, você é. Se você é, você é. E se assuma e pronto. Tem nada que colocar direita, gay de esquerda, tem nada a ver com isso, né? Aí ele vai falar também nos ditadores também entra isso. Foi quando eu falei no Napoleão Bonaparte, né? Que no Fidel Castro, né? Maduro, Nicolás Maduro, né? E então é um livro que eu acho que vai ser importantíssimo para quem quer ver agora o cangaceirismo lampiônico dentro de uma outra perspectiva. Na verdade, quando eu comecei a fazer as minhas abordagens, que eu comecei a estudar esses símbolos e o porquê do Lampião viver tão enfeitado, tão embonecado. O Lampião, ele era uma pessoa que ele tomava da cachaça ao uísque, que ele roubava, que ele carregava quantidade de ouro, que ele era uma pessoa que era agiota, né? Então, quando eu comecei a falar sobre esse aspecto, aí eu ingressei num grupo de estudos, né? O Paulo Gastão me convidou para fazer parte do grupo lá em Fortaleza. Aqui surgiu o GPEC, que ainda hoje existe. Os nossos encontros ocorriam, ou não sei se ainda ocorre, lá no Parque 13 de Maio, ali na Biblioteca Pública do Estado, né? Então, eu fui ao primeiro encontro, fui ao segundo encontro, e no terceiro encontro fui convidada a me retirar do grupo. Por quê? Porque o grupo, ao invés de entrar na história, de interpretar a história, o fato histórico, o Lampião é fato histórico realmente, o cangaço, né, é fato histórico, o Lampião é um dos principais, mas só que as pessoas se doeram, inclusive porque a neta de uma ex-cangaceira e a neta eu suponho que a neta do Virgulino, a suposta neta, também não gostaram da minha forma de falar. E eu fui convidada a me retirar do grupo. Disseram que eu não podia ficar no grupo, né? Porque a minha linha de estudo é dentro da linha do direito e dentro da linha que é da criminologia, dentro da psicologia, da psicanálise, e eu queria entender o porquê dessa revolta do Virgulino de sair matando todo mundo, quando eu afirmei, e afirmo que era um tipo o psicopata dos mais graves, tipo serial killer. Então, muita gente não gostou. Eu fui expulsa do grupo, né? Um grupo muito bom, pessoas, mas só com aquela mentalidade de vamos visitar tal lugar, vamos ver isso. Gente, tem muito mais coisa envolvida. Porque estudar a matéria como história não é ficção. Você tem que partir do fato, né? Do fato, segundo Durkheim, né? Francês, filósofo, ele diz que o fato ele é real, o fato histórico, o fato é real. Então, foi essa a minha abordagem. Aqui neste meu livro, eu falo, inclusive, sobre as ações criminosas do Virgulino, né, do Lampião, e eu vou mostrar o porquê da Maria Déia, tá aqui, ó, da Maria Déia, né, a famosa Maria Bonita, que nunca soube que era Maria Bonita, que foi filmado por Benjamin Abrão Boto, aqui o Lampião, a Maria, isso aqui na Caatinga, ele filmou, né, e eu fui falar o porquê da Maria aproximar-se do Virgulino, do Lampião, rei do cangaço. No meu entendimento, eles eram invertidos, tanto o Lampião quanto a Maria, né?
Maria Déia, depois Maria Bonita, ou Maria do Capitão, que o Virgulino usava essas estrelas aqui, gente, porque ele se intitulava de capitão. Ele ganhou uma farda fajuta lá de Floro Bartolomeu, quando ele esteve lá no Juazeiro do Norte, que era para ele combater a coluna Prestes, né? Coisa que ele não fez. Né? E ele não era aquele machão que as pessoas acreditam, ele também, antes dele ir, dele ir fazer alguma coisa, algum enfrentamento, ele colocava os cabras dele, né? Que na verdade a maioria eram meninotes, eram rapazotes, né? E que ele era homossexual e que ele levou a Maria para dentro do cangaço por conta do Luiz Pedro, que eles tinham uma vida em comum, né, amorosa, né? E então a Maria entra, a Maria já era invertida, a primeira coisa que ela demonstra que era invertida é porque a Maria, quando ela entra para o cangaço, ela vai ficar no meio daqueles homens de matadores, né, de criminosos, e ela corta os cabelos. Quando ela corta os cabelos, no nosso entendimento, ela já tanto está afrontando o Virgulino, que o Virgulino muitas vezes fazia as coisas que a Maria mandava, né? Então ele tinha um lado também da submissão. Ele era aquela pessoa que comandava os pelotões. Tem até um nomezinho aqui, eu anotei, que é um tipo de pelotão, deixa eu me ver aqui se eu consigo. Foi o meu sobrinho quem falou que ele já serviu no Exército, aí ele falou... Ordem Reunida. Vejam no filme do Benjamin Abraão, já tem uma cenazinha em que o Virgulino coloca digamos, como se fossem os soldados dele, né? Aí colocava em Ordem Reunida, digamos, para render continência ao Virgulino. As estrelas, mais uma vez, volto a dizer, porque o Virgulino era muito ambicioso, ele queria ser capitão e morreu como capitão, né? Capitão das pessoas que ele mantinha ali. Ele roubava quando ele chegava no lugar, que se não tivesse alimento, ele mandava matar os bois das pessoas, ele mandava fazer almoço para o grupo dele, de vez em quando ele dividia os grupos, porque para cada grupo se virar por si mesmo, né? Mas ele também não vivia direto com a Maria Oliveira, ou Maria de Déia, ou Maria do Capitão, ou Maria Bonita. Ele não vivia direto com ela, ele vivia mais dentro da caatinga e com os meninos. Por isso que eu digo que ele era, além de ser psicopata, narcisista, né? Ele era gay, né? Agora, ficam com raiva, mas agora está aí o Pavinato, né? Que se declarando e se mostrando que isso é uma opção. Ele disse desde garoto que ele era, né? E por que o Virgulino não poderia ser? E por que não, né? Então, este foi o primeiro livro, e eu creio que dentro, agora falando sobre essa questão, o do Pavinato é o segundo livro, porque tem muitos livros aí que as pessoas acham que falar sobre história é simplesmente visitar a casa onde nasceu a Maria Oliveira, Maria Déia. Então, Casebre, né, ela realmente foi uma mulher que ela estava mal casada e ela resolveu acompanhar, né, o Virgulino, porque para ela ali sair digamos, de uma família mesmo simples, mesmo de pessoas simples, pobres, mas aí ela se endeusou, né? Ela torna-se como uma deusa, né? E ela ia ser a mulher do capitão.
capitão, né? Mulher, entre aspas, companheira, né? Ela nunca casou, ela casou com o primo dela, o Zé de Nenê, né? Que era sapateiro. Aí, então, essa história tem a ver, sim, com a política. Inclusive, a gente percebe que as coisas se repetem, né? Desde que eu falei sobre Napoleão Bonaparte, né? O Hitler, que foram genocidas, o Lampião também genocida, porque o Lampião ainda era pior, porque ele matava, sangrava, ele esfaqueava as pessoas, tocava fogo. O Hitler tinha aquele lado de colocar as pessoas, porque ele queria uma raça, né, ariana, uma raça nobre, uma coisa, já é uma outra história, mas com a mesma semelhança. Então, o Hitler mandava colocar as pessoas, os pobres, estava dando trabalho, e para sustentar, e para que nascer criança, mandava... colocava nas câmeras de gás. O Virgulino não, ele mandava os cangaceiros matarem as pessoas. Quem entrava também para o cangaço não podia mais sair. Ele era muito bom para também negociar, né? Negociatas, né? E tem gente que se vende mesmo, né? A gente vê. Então, o Lampião, tanto ele lidava com a classe pobre, ele oprimia, né? Mas para o narcisismo dele chegava a ser tamanho, né? Que ele se dizia, primeiro, que era capitão, fazia visitas aos grandes fazendeiros em troca de permuta de favor, era agiota, né? E ele ele era recebido por pessoas como um Audálio Tenório, né? Lá em Sergipe, pelo governador, pela família dos Carvalhos, né? Que era gente importantíssima. O psicopata sabe como ninguém ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. E isso a gente vê muito, eu vou falar agora, no livro do Pavinato, que ele está fazendo uma analogia, não é apologia, conforme disseram aí. Ele está fazendo uma apologia, nada disso, gente. Está fazendo uma analogia. L. da Silva, certo? Com os tempos passados e os tempos atuais, né? Com nossa época contemporânea, né? Então, o Pavinato está aí bombando na venda de livros, né? E mostrando exatamente aquele lado que as pessoas... muita gente... não pode ter uma pessoa... um homossexual negro, feio, bonito, todo mundo hoje, isso é discriminação. Ele está mostrando que ele não é discriminado coisíssima nenhuma, certo? Muito bem assumido, certo? Agora, mostrou o lado do início da vida dele, que sofreu bullying, né, na universidade, né? E que nem por isso ele deixou de se assumir. Então, por que não dizer que o Lampião era realmente homossexual? Que ele era pedófilo também, né? E eu estou apenas também ratificando, né, o que diz o Pavinato e o que eu já falei e que por conta de ter externado a minha maneira de observar, de entender, de estudar, né? O cangaceirismo lampiônico, certo? Eu fui expulsa do GCAP, né? A camisa vai ficar aqui, certo? Eu comprei, paguei, tá? É minha, tá? E o GCAP comece a analisar o cangaço dentro de várias perspectivas, tanto da política quanto da econômica, quanto da sociologia, quanto do direito, e assim por diante, porque é um leque
É um leque. Agora, eu vou terminar este vídeo mostrando que, né, esse meu estudo ele já vem desde 2000, o livro eu editei, eu creio que foi em 2017. Tem aqui o prefácio de uma das pessoas que eu considero muito inteligentes, que é Manuel Severo Barbosa. Tem também de Paulo Gastão, que foi quem me convidou, eu me sinto convidada por um grande nome estudioso, Paulo Gastão, que infelizmente já não está mais entre nós. E aqui também tem uma nota de Marco Ferraz, que é o meu sobrinho, que também me deu uma mãozinha aqui para fazer este livro daqui, que tem, ó, aqui é uma faca, né? Que o Virgulino usava, ele usava um punhal, certo? Aqui o chapéu, né? Isso aqui tudo tem explicação para o que ele usava no chapéu, para as moedas de ouro que ele colocava no chapéu também, colocava na roupa, colocava nas armas, colocava... vestia-se cheio de florzinha, criou a moda unigênero, né? E a Maria foi super útil ao Virgulino, porque ambos eram invertidos e o Virgulino vai aproveitar de uns desenhos, de uns bordados da Dadá, que era outra cangaceira que acompanhava o corisco, né? E que ele vai gostar dos embornais das florzinhas, aí ele usa os penduricalhos necessários e os não necessários, e os enfeitezinhos que ele gostava de usar, né? Porque ele gostava da renda, tanto que ele compôs Mulher Rendeira, mas não foi para Maria Bonita, não, Maria Ideia. Não foi, foi para a avó. Aí, então, já vem a outra interpretação que eu faço de um início, né, que o homem é pai do menino. A frase é de Machado de Assis, está em Brás Cubas, né? Então, isso aí, gente. Por hoje eu vou ficar aqui, né? Se quiserem acompanhar o meu canal, estou nessa linha para estudar o comportamento, para mostrar para vocês quanto é difícil quando uma nação, quando o Estado, quando você faz amizade com um psicopata, né? Porque dificilmente o psicopata ele é vencido, ele sempre sai vencedor. Napoleão Bonaparte foi morrer na ilha, se não me engano, na ilha de Elba, parece-me que ele nasceu na Córcega, porque não dá para decorar tudo não, tá? Mas ele foi banido para a ilha de Elba, né? Depois de deixar a Europa fazer o estrago na Europa. Assim foi Virgulino, foi expulso de Pernambuco, lá de Nazaré do Pico, onde ele andou, né, frequentou. Quem quiser ir lá em Nazaré do Pico, lá tem os lugares, está preservada a vila, para quem quiser ir lá, certo? Então, e verificar e ver que os pernambucanos, né, os nazarenos, foi braço forte para expulsar o Virgulino, o grande psicopata, um dos grandes psicopatas na história do Brasil. Tem vários, né? Mas do tipo Virgulino, a gente pode enumerar. Pode ter certeza que muito em breve teremos mais histórias de algumas pessoas que estão vendendo, né, o mundo, vendendo o Brasil, né? Assim como o Virgulino queria dividir o sertão, o Nordeste do Sul do Brasil. Veja até onde vai a capacidade dos psicopatas. Gente, dá um like aí, inscreve-se no meu canal, porque a minha linha vai ser essa daí, ok?